Boa tarde a todos, né? Galerinha, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Lembrando que a aula passada nós falamos sobre a Contra-Reforma, né? Falamos ali um pouco sobre o tribunal, né? Da Inquisição, Tribunal do Santo Ofício e tudo mais. Galera, vamos colocar o seguinte, certo? Como é que eu quero que vocês pensem, ou como é que vocês vejam esses períodos históricos? Você vai pensar na Idade Média como o período da igreja, que eu sempre falo isso pra vocês, né? Quem manda é a igreja e tal. Mas agora, galera, a partir do Renascimento, você vai ver como a ciência mandando, certo? Então, a partir do Renascimento, o que vai ser super valorizado não é mais a questão religiosa, mas sim, certo, a questão científica. Então a gente vai perceber, pessoal, que a partir do Renascimento vamos ter uma revolução científica. Vamos ter uma revolução na astronomia, na medicina, na biologia, na cartografia, certo? Então eu quero que vocês pensem assim. Na época da igreja imperava a religião, que é a Idade Média. Na época do Renascimento para frente vai imperar a ciência, certo? Vamos lá. Então você vai ter aí no século XVII uma revolução científica, várias revoluções, como eu falei para vocês, tanto na biologia como na ciência, como na astronomia e tudo mais. Vamos lá. Você vai ter, certo, várias transformações durante o século XVII, certo? E aí tem tudo a ver com o pensamento científico, tudo com o pensamento do Renascimento. Vamos lá. Primeira coisa, galera, você já vai ter uma mudança. Lembrem lá, você vai ter 3 aspectos importantíssimos durante o Renascimento. 3 características importantes. Primeira coisa, você vai ter o humanismo, certo? Segundo ponto importantíssimo, o antropocentrismo, certo? Que é na crença do homem, onde o homem ele vai estar no centro do universo, ele vai pesquisar, vai tentar encontrar vários outros pontos e tudo mais, certo? E o outro ponto, pessoal, é a visão diferente que eles têm da igreja, certo? Vamos lá. E aí, pessoal, como você vai ter, né, durante o Renascimento, o antropocentrismo, então o homem ele vai ver agora a natureza, o natural, certo? Muito diferente. Então o homem, por exemplo, ele vai ver, vou dar um exemplo aqui, certo? O homem ele vai olhar para os animais e ver de uma forma diferente, vai tentar entender por que eles agem daquela forma. Por exemplo, existe um animalzinho chamado de corça que eles são doidos pela água. Como assim, professor? Eles não podem ver um rio que eles mergulham no rio. Por quê, professor? Vamos lá. Porque, pessoal, a corça exala um odor que chama os predadores. Então a corça está sempre em perigo. Então ela não pode ver uma água, que elas entram na água para esse fedor, né, acabar e os predadores não a encontrarem, certo? Então assim, você observa que o homem começa a pesquisar, olha, mas por que ela faz isso? Por que aquele animal realmente ele tem esse tipo de comportamento, né? Por que acontece os terremotos? Então eles vão tentar, através do antropocentrismo, agora é o homem no centro do universo, não Deus, certo? Ah, mas por que Deus quis assim? Antigamente as pessoas falavam dessa forma. Já agora, certo? No período da questão científica, já no período do Renascimento, não. Tudo vai ser pesquisado, tudo vai ser reconhecido e o homem é que vai estar no centro para descobrir tudo isso. Várias inovações tecnológicas apareceram, certo, pessoal?
E uma bem importante é a prensa. O que é isso, galera? Antigamente os livros eram muito caros, porque o material e a forma como você copiava o livro era muito complicado. Por exemplo, antes você não tinha, certo, uma prensa ou uma Xerox para você fazer uma impressora, não existia isso. Como é que fazia? Vamos supor que o Israel queria um livro. Ele teria que copiar o livro todinho, certo? Ou pagar alguém para fazer isso. E vejam, sairia muito caro, até porque o papel naquela época já era muito caro, certo? Quando vem a prensa, que já copia as coisas mais rápidas, aí tudo já fica mais barato, certo? Então percebam aí, galera, que professor, beleza, mas por que isso foi importante? Porque, galera, se eu tenho livros agora, à vontade, se eu tenho mais livros, os ideais do humanismo, os ideais do racionalismo vão ser propagados mais rápidos através dos livros, certo? Agora o pessoal não precisa ouvir ninguém falando sobre, ele pode pegar um livro e ler sobre o humanismo, sobre o antropocentrismo, sobre o racionalismo e assim vai. Então a prensa foi importante para disseminar esse pensamento. Vamos lá, olha aqui, a reforma protestante, pessoal, também foi importante. Por quê? Antigamente, galera, os dogmas da igreja eram intocáveis. Não, ninguém pode falar não, porque senão vai ser queimado. Aí se alguém for contra tal coisa da igreja, vai ser expulso, vai ser morto, vai ser perseguido. E a reforma religiosa mostrou não, que nós podemos sim ter um pensamento crítico contra a igreja católica. Se a igreja católica está errada, você pode ser contra esses dogmas que eram intocáveis da igreja católica. Então você percebe, pessoal, que você vai ter uma crítica severa nesse período. E você também vai ter o surgimento de duas correntes filosóficas. Uma vai ser o racionalismo. Professor, o que é o racionalismo? Como vai falar o livro de vocês aí, ó. Sistema filosófico que pretende fundar os princípios religiosos nos dados fornecidos pela razão, certo? Você vai utilizar a razão para poder confirmar as questões religiosas. Professor, e o que é empirismo? Empirismo vem da questão de provar, certo? Vamos lá, o sistema filosófico que atribui exclusivamente a origem do conhecimento à experiência dos sentidos, certo? Então, para mim poder saber que eu só consigo conhecer alguma coisa experimentando, certo? O empirismo vai falar basicamente isso. Vamos lá, galera. Vamos lá, você vai ter, como já falei no começo, um desenvolvimento em várias áreas, né? Como na astronomia, como na física, matemática, biologia e medicina. Nesse período aqui, os cientistas responsáveis por essa revolução científica, né, consideravam que todo fenômeno natural poderia ser expresso por meio da matemática. Perdão, os erros é porque eu estou fazendo no celular, tá bom, galera? Infelizmente esses erros ortográficos vão sair, ok? Vamos lá. Eles concordavam que o desenvolvimento científico deveria ser separado do aspecto religioso. Pessoal, durante toda a Idade Média, quem eram os cientistas, professor? Normalmente eram os padres, eram as pessoas religiosas. Quando você chega agora nesse período do Renascimento, Reforma Protestante, você vai ter o quê? A separação. A ciência vai para um lado e a religião vai para o outro. Você não pode mais misturar religião e ciência, certo? É tanto que se você parar para pensar, você vai falar o seguinte, olha, a grande maioria dos cientistas hoje são ateus. Vocês podem perceber. Porque você vai ter uma separação entre a razão e a religião. Já começa nesse período aqui. Vamos lá. Buscavam objetividades na ciência. Agora nós temos que investigar e encontrar os porquês de tudo isso estar acontecendo.
Vamos lá, galera. Esse daqui é um ponto muito importante agora. Vamos ver como é que a astronomia se desenvolveu. Pessoal, durante muito tempo, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Então você tinha a Terra e todo o universo girava em torno da Terra, certo? Todo o universo girava ali em torno do planeta Terra. Porém, pessoal, algumas outras teorias começaram a surgir. Por quê, professor? Porque eles começaram a observar que não era bem assim. Começaram a observar que a Terra não era o centro do universo. Não era a Terra que influenciava outros astros, mas pelo contrário, a Terra era apenas um planeta em meio a uma multidão de outros planetas. Vamos lá, professor, quem foi o primeiro cara a fazer isso? Olha aí, ó. Já no século 3 a.C., Aristarco de Samos, lá de Alexandria, no Egito, certo? Ele já começou a desconfiar que não era a Terra que era o centro do universo, mas o Sol, certo? Ele criou essa teoria, porém a teoria não foi aceita, né? Porque as pessoas eram religiosas e não aceitavam. Não, conversa é essa, rapaz. É a Terra que é o centro do universo, né? Negócio de Sol, não. Certo? Vamos lá. E aí, pessoal, a teoria de Aristarco, né, não foi aceita, pois todos aceitavam o geocentrismo. Grifem essa palavra. Galera, durante muito tempo, as pessoas acreditavam no geocentrismo. Professor, o que é isso? Todos acreditavam que a Terra era o centro do universo. E aí, pessoal, depois você vai ter um outro camarada chamado de Nicolau Copérnico, que ele vai desenvolver a teoria de Aristarco, certo? E aí vai surgir uma teoria chamada de teoria heliocêntrica, ou heliocentrismo. Professor, o que é hélio? Hélio significa sol, pessoal. Então a teoria de Copérnico era que realmente Aristarco estava certo. Quem é o centro do universo é o Sol e não a Terra. Vamos lá. E aí, como vocês sabem, vai ter todo um problema nessa questão por causa da igreja. Vamos lá. E aí, pessoal, durante esse período aí, preste atenção aqui. Vai ter o desenvolvimento do telescópio, certo? Então, o camarada chamado Hans Lippershey, certo? Ele vai então criar, mais ou menos aí em 1608, lentes que davam para ampliar a visão, certo? Então ele vai ser o criador aí em 1608 do telescópio. Ele conseguiria ampliar a visão, certo? E isso foi importante. Por quê? Porque Nicolau Copérnico e Aristarco, eles não tinham telescópio para ver, por exemplo, o espaço, o universo, os outros planetas, galera. E aí um outro cara, né, pegando também a teoria de Nicolau Copérnico, esse camarada aqui, vai aparecer já. Tá aqui, ó, a teoria, né, do geocentrismo, onde vocês observem que na imagem, né, a Terra é que está no centro do universo, ó. É a Terra que está no centro. Observem. Já aqui você vai ter o heliocentrismo. Observe que é o Sol que está no centro do universo e não a Terra. Ok? E aí você vai ter, galera, com o desenvolvimento do telescópio, esse camarada aí chamado de Galileu Galilei, certo? Ele vai falar o seguinte: verdade, certo? Eu estou aqui com o telescópio, estou fazendo outros estudos, né, inclusive com matemáticos e tudo, e nós chegamos à conclusão que a Terra não é o centro do universo. O centro do universo realmente é o Sol. E aí, como vocês sabem, galera, essa não era a opinião da igreja. Lembrem, Galileu Galilei, ele viveu quando, professor? Ele viveu, galera, de 1564 até 1642. Né? No período ali de reforma protestante, ainda a igreja estava perseguindo algumas pessoas. Lembram lá dos hereges que eu falei? E a posição da igreja era qual? A Terra é o centro do universo.
Como Galileu foi contra essa visão, ele foi considerado um herege e ou ele pedia desculpa, certo? Ou ele seria morto, certo? De primeira ele pediu desculpa, né? Porque em 13 de fevereiro de 1633 ele foi preso, certo? Por quem? Pela Inquisição. Lembra lá do Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício? Então ele teve que pedir desculpa e teve que basicamente negar o heliocentrismo, certo? A Inquisição queria que Galileu desistisse da sua teoria. Mas vamos lá, ó. Primeiro parece que ele tinha recusado e após ele confirmou, não, realmente a Terra é o centro do universo. Como ele não negou o heliocentrismo, galera, ele foi julgado e condenado e seus livros foram proibidos. Certo? Vamos lá, para vocês terem ideia, Galileu Galilei só foi tido como inocente, pessoal, agora no século 20. Certo? Para vocês terem ideia, século 20, né? Complicado, mas vamos lá. Mas observem aqui o desenvolvimento científico, observem, está avançando cada vez mais. Você vai ter também um avanço na medicina e na biologia, né? Você vai ter esse camarada aí, o Harvey, né? Que em 1628 ele apresentou suas descobertas sobre a circulação sanguínea e o funcionamento do coração. Olha que impressionante, né? Na época não tinha ultrassom, não tinha nada disso, mas o cara conseguiu entender como é que funcionavam as correntes sanguíneas na questão de levar oxigênio e tudo mais, do coração. Outro ponto importante foi Anton van... esse cara aqui vocês vão ouvir muito na biologia, nas ciências, que é o Leeuwenhoek. Esse cara foi o responsável, por basicamente inventar um microscópio, certo? No caso eram dois sapateiros, né? Eram dois fabricantes de óculos, que eles acabaram através de lentes inventando o microscópio, mas foi tendo depois um desenvolvimento, que aí Anton van Leeuwenhoek ele vai realmente desenvolver cada vez mais esse microscópio, beleza? E aí, pessoal, é importante, porque muitas coisas que nós não conhecíamos, algumas doenças, começaram a ser descobertas justamente pela ação do microscópio, certo? Lembrando, hoje, se você pegar o microscópio, vai ter duas lentes. O de Leeuwenhoek só tinha uma lente e era muito simples, mas mesmo assim ele conseguiu ver. Olha o que foi que ele conseguiu ver, galera: glóbulos vermelhos do sangue, os espermatozoides do sêmen, né, dos animais. Ele conseguiu ver. Ainda conseguiu ver a existência de alguns micro-organismos e de alguns protozoários. Então isso, galera, foi muito importante para o avanço da biologia, certo? Professor, beleza. O que o senhor colocou aí? O que tem a ver o senhor colocar os monarcas aí? Pessoal, quem financiava tudo isso eram os monarcas, eram os reis, certo? Os reis apoiavam esses pesquisadores, toda essa galera aí, certo? E aí você vai ter, por exemplo, a criação de algumas universidades. Você vai ter uma universidade criada lá na Inglaterra, certo? Que é a Real Sociedade de Londres. E depois você vai ter na França, em 66, a Academia das Ciências. Professor, quem é que influenciava isso? Os monarcas. Os monarcas financiavam tudo isso. Vamos lá, outro ponto importante. Aqui você vai ter o Leeuwenhoek, certo? Anton van Leeuwenhoek. E o seu microscópio muito simples, com uma lente só. Mas ele descobriu muita coisa com esse simples microscópio. Professor, a arte também teve alguma influência? Claro, galera. Certo? Claro que teve. Quando você passa um pouquinho ali o Renascimento, Renascimento cultural, Renascimento artístico e tal, olha aqui, vai surgir o Barroco. Professor, o que é o Barroco? Lembrem, galera, que o Renascimento eles eram contra a ideia religiosa, contra a Igreja Católica. E o que foi o Barroco, professor? O Barroco, pessoal,
foi justamente a proposta ao contrário. Eles queriam retomar os ideais religiosos lá da Idade Média, certo? Então as músicas vão começar a colocar novamente a questão religiosa no meio, a arte também, certo? Então, pessoal, o barroco, que vai do mais ou menos do século XVI a meados do século XVIII, aí, vai ter também essa questão religiosa, certo? E você vai ter aí não mais aqueles ideais do Renascimento, como racionalismo, antropocentrismo e humanismo. Você vai dar ideais ao quê? A espiritualidade, religião, imaginação e fantasias, certo? E aí na música barroca, vários representantes alcançaram seu auge e são conhecidos até os nossos dias. Pessoal, existem muitos artistas famosos, por exemplo, Vivaldi. Todo mundo aqui, se eu colocar a música, vocês reconhecem. Sebastian Bach, também muito conhecido. E além disso, pessoal, você vai ter muitos pintores naquela época bastante conhecidos, certo? Você vai ter Michelangelo, você vai ter Diego Velázquez, você vai ter Rembrandt, né, da Holanda. Então, pessoal, foi nesse período aqui que a arte foi amplamente desenvolvida, a biologia, certo? A física, a química, a ciência, a medicina e tudo mais, matemática. Então isso foi um período muito importante pra gente, galera. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos agora, pessoal, para a atividade. Vocês vão realizar esse jogo rápido da página 445. Ok? Então é isso. Até a próxima, galera, e até mais.